agora o nosso novo formato é esse, né, online. Então, bom, o que deu um pouquinho de trabalho, como eu estava comentando com o Luiz, é qual é a forma de apresentar a convolução, escolher uma direção, tá? Porque tem várias aproximações que você pode fazer em relação a essa operação. Tá bom? O que eu escolhi é olhar um pouquinho para a integrabilidade. Esse foi o critério, integrabilidade. Tá bom? Então, eu vou desligar um pouquinho a câmera, que eu acho que isso dá um pouquinho mais de espaço para o PDF. A primeira pergunta que a gente pode fazer, temos duas funções, em princípio eu coloquei duas funções que vão de R para R. Tá? E a pergunta que aparece na tela para você é quais seriam condições razoáveis para que essa função que pega um y e vai para o produto de f de x menos y, g de y, seja integrável. Tá? Então, essa função seja integrável. Então, fixando x. Tá? Por enquanto, x é fixo. Bom, aí você pode pensar, tá, então, tenho duas funções, vou multiplicar elas, uma, a g, eu pego a função do jeito que ela está, e a f, não, na f eu faço uma translação, que é um x menos y no argumento. Tá? Então, eu posso pensar, será que se eu escolher quaisquer duas funções contínuas, isso vai dar certo? A gente sabe que duas funções contínuas são integráveis, mas as contínuas têm que estar num conjunto compacto. Se você pegar quaisquer duas funções contínuas, pode não ser integrável. Por exemplo, pegar f e g constantes. Aí, como está definido em toda a reta, vai dar errado. Então, eu escolhi duas funções, por exemplo, só para tentar e ver o que acontece. Né? Então, eu peguei essas duas funções. Uma que é f de x, que é definida como aparece na tela, 2 menos o valor absoluto de x, quando x está entre menos 2 e 2, e zero em outros casos. Então, ela aparece um triângulo, ela é como se fosse um triângulo. Tá? E a função g é uma função x ao quadrado, ela é ilimitada por cima, mas a função f não, a função f fora do intervalo menos 2, 2 é zero. Então, quando eu faço o produto de f x menos y com g de y, eu vou ter essa função que aparece na tela, que é 2 menos o valor absoluto de x menos y, onde y está entre x menos 2 e x mais 2, e é zero em outros casos. Então, para cada valor de x, essa função é contínua. Então, eu posso integrar para cada valor de x fixo. Tá? Então, a gente está conseguindo fazer isso porque a primeira função, a função f, ela se anula depois de 2 e antes de menos 2. Esse é um comportamento que vai ajudar para a integração. Tá? Esse seria, pelo menos, o início. Agora, um outro caso, vamos supor que uma das funções ela é contínua e a outra, ou as duas funções são integráveis, por exemplo, nenhuma delas é contínua. Tá? Então, por exemplo, a primeira função que seja x0, com x entre 0 e 1, e 0 em outros casos, então o gráfico que está diverge. É uma reta, que é a reta identidade, entre 0 e 1, antes de 0 é 0, e depois de 1 também é 0. Ela tem um saldo. Tá? E o g de x é 1 sobre x elevado a alfa, com x entre 0 e 1 e 0 em outros casos. Então, essa função, por exemplo, tem uma descontinuidade em 0 que é mais grave, mais séria do que a primeira. Porque a primeira, a quantidade do salto, eu posso quantificar o salto é finito, mede 1. Mas neste caso, essa função, quando fica perto de 0, ela vai para mais infinito. Tá? Depois, quando é 1, ela desce para 0, e depois de 1 é 0, e antes de 0 também é 0. Se eu fizer o produto, novamente, de f de x menos y e g de y, eu tenho x menos y sobre y elevado a alfa. Novamente, y entre x menos 1 e x, e 0 para outros casos. Sempre estou considerando alfa positivo, tá? Para que esse x apareça no denominador. Aqui o problema é que eu tenho que escolher o alfa de forma conveniente para que a minha função seja integrável. Tá? Já não pode ser para qualquer valor de alfa.
E, na verdade, o alfa aqui, se eu quisesse que isso fosse integrável, aí eu teria que ter um pouquinho mais de cuidado, tem que fazer algumas contas. Então, eu vejo o seguinte, se eu vou pensar em funções, os dois exemplos mostram que se eu pego duas funções, se eu quero fazer esse produto de uma função com uma outra transladada no argumento, é bom que uma delas, pelo menos, tenha uma parte que seja não nula e uma parte bem maior que seja nula. Tá? No primeiro caso, era fora do intervalo menos 2, 2, e nesse segundo caso, as duas funções fora do intervalo 0, 1 são nulas. Isso permite que eu consiga controlar a integral, porque lembrem que o que eu quero é verificar se a função é integrável. Ela vai ser integrável dependendo onde é que eu vou considerar o domínio. E o domínio, em princípio, é toda reta. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar dar condições um pouco mais precisas para essa ideia de integrabilidade, porque o que eu quero é definir integral, né? Escolher funções integráveis, dar condições razoáveis. Para isso, o que eu vou fazer é tentar caminhar para a integral Lebesgue, tá? Para caminhar um pouquinho para essa definição. Tá? Não vou ficar só com as definições clássicas. Então, para definir a integral Lebesgue, primeiro eu vou definir o que seria uma função integrável, o que significa que temos que definir o que é uma função mensurável, e o que significa que temos que definir o que é um conjunto mensurável. Bom, então, a direção integrabilidade. Então, vamos fazer isso. Aqui. Para isso, vamos definir isso que aparece na tela. Eu vou pegar um conjunto, um subconjunto dos conjuntos das partes de Rn. Isto é, esse conjunto sigma é um conjunto de conjuntos. Tá? Eu vou dizer que isso daqui é uma sigma álgebra se ele verifica essas três condições. Se eu pego um conjunto nesse conjunto de conjuntos sem sigma e o complementar tem sigma, se eu pego uma quantidade enumerável de conjuntos sem sigma e a união desses conjuntos enumeráveis, essa quantidade enumerável de conjuntos tem sigma, e o próprio Rn está em sigma. Tá? Então, o que eu estou dizendo é, eu estou definindo um conjunto onde os seus elementos são conjuntos que eu quero que eles, que eu possa medir eles. Tá? É isso que eu quero medir eles. Então, eu estou dando a característica dessas três condições. Eu estou dizendo que os conjuntos que pertencem a sigma, eu vou chamar de mensuráveis. Tá? Bom, então, o primeiro que eu tenho que fazer é isso. Tenho que declarar com um subconjunto de Rn, para os quais eu vou associar um número, que vai ser, no final das contas, uma forma de medir esse conjunto. Uma vez que eu tenho isso, agora eu vou fazer o seguinte. Se eu tenho um conjunto agora de abertos, né, e eu tenho uma coleção de todas as sigma-álgebras que a gente acabou de definir, que contém esse conjunto de abertos, de Rn, eu vou definir a interseção de todas essas sigma-álgebras como o conjunto BRN. Eu vou chamar isso daí de sigma-álgebra de Borel. Tá? Então, o que é uma sigma-álgebra de Borel? Ela é um conjunto de conjuntos que são bons para medir. Basicamente isso. Num certo sentido que está colocado na tela. Tá? Então, são conjuntos que eu gostaria de medir. Conjuntos específicos. E já que esse O, que contém todos os conjuntos, os subconjuntos de Rn que são abertos, então o que eu vou querer fazer, na verdade, é pegar elementos que estejam dentro de todos os conjuntos que eu quero medir, que estão da sigma-álgebra de Borel, eles estão associados aos conjuntos abertos, que os conjuntos abertos estão aqui dentro também. Todos os conjuntos abertos estão aqui dentro. Tá? Então, uma vez que eu tenho isso, eu tenho conjuntos que eu consigo medir, né? Eu vou definir o que a gente chama de uma medida. Tá? Essa medida vai ser uma função que vai pegar esses elementos dessa sigma-álgebra e vai fazer o seguinte. Ao vazio, vamos associar o zero. E a união disjunta, ou união de elementos de conjuntos disjuntos,
eu vou associar essa soma. Na verdade, essa soma tem um infinito. Tá? Então, essa função eu vou dizer que é uma medida que a gente vai chamar de positiva. E se a sigma-álgebra é a sigma-álgebra de Borel, então eu vou dizer que o sigma é uma medida de Borel. Bom? Então, o sigma, esse sigma que eu defini, que é uma medida, é o que a gente chama de uma medida de Borel. Tá? Então, o que eu tenho agora é o seguinte, eu tenho conjuntos, eu posso medir, eu estou medindo através de uma função, que eu estou chamando de medida. Existem várias formas de medir? Existem. A mais conhecida, a mais popular, a gente chama de medida de Lebesgue. Tá? É uma função que verifica essas duas condições e que, por exemplo, se a gente pensa só na bola de centro zero ou centro x e raio r, a medida dessa bola vai ser esse número aqui. 2π elevado a n sobre 2, r elevado a n, sobre n vezes a função gama de n sobre 2. A função gama é uma generalização da ideia de fatorial. Tá? E isso daqui, por exemplo, entre várias consequências, tem o seguinte, se você faz n para o infinito, essa medida vai para zero. Isto é, o volume da bola vai para zero quando a dimensão é arbitrariamente grande. Essa é uma das muitas consequências dessa igualdade. Tá? E eu coloquei aqui uma observação, que significa que a medida, eu estou denotando como se fosse duas barras. Tá? Parece um valor absoluto, mas não é. Bom, é somente para não escrever tanto, para não carregar muita anotação. Então, o que eu estou fazendo? No meu conjunto Rn, eu vou escolher aqueles subconjuntos que pertencem a sigma-álgebra de Borel. Eu vou dizer que eu consigo medir eles e eles são bons para medir. Então, como é que eu vou medir? Vou usar a medida de Lebesgue. Tá? A medida de Lebesgue é um tipo de medida que, por exemplo, tem a bola de centro x, raio r, associa esse número aqui. Tá? E ela é invariante por translações. Isso que significa essa igualdade aqui. Invariante por translações, pego o conjunto, eu traslado para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, se eu estou no R2, se eu estou no Rn, traslado em qualquer direção, e a medida é a mesma. Então, isso significa, por exemplo, que se eu estou pensando em medir essa bola aqui, eu posso medir em x ou posso medir em zero, e vai dar o mesmo valor. Tá bom? Bom, uma vez que eu tenho definido isso aqui, então vamos agora definir o seguinte. Né? Tenho o conjunto dos conjuntos que eu posso medir, que eu quero medir, que é a sigma-álgebra. Eu tenho a medida de Lebesgue, que no fundo é o volume. Tá? É o volume no Rn. A medida de Lebesgue é um cubo, o volume do cubo, a medida de Lebesgue, por exemplo, de uma bola, é o volume da bola, e etc. Tá? É o volume. E f é uma função que vai de Rn para R. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero caminhar para definir o que seria uma função integrável. Tá? É isso que eu quero. Por isso que eu estou fazendo todo esse trabalho. Eu quero, novamente, entender um pouco melhor o que significa uma função ser integrável. Então, para isso, primeiro eu vou definir o que a gente chama de função mensurável. Uma função vai ser mensurável se para todo t em R, esse conjunto SF de T, que é esse conjunto que vocês têm na tela, ele tem que ser BRN mensurável. Isto é, esse conjunto SFT tem que estar na sigma-álgebra de Borel. Por exemplo, se f fosse uma função contínua, então isso daqui, esse conjunto, representa a imagem inversa de um conjunto aberto. Então, a imagem inversa de um conjunto aberto é aberto. Então, esse FT seria aberto. E a sigma-álgebra de Borel contém todos os abertos de Rn. Isto é, qualquer aberto de Rn é bom para medir. Tá? Então, isso quer dizer que se eu tenho uma função contínua e uso a definição, eu chego aqui, essa função vai ser mensurável. Então, se uma função é contínua, então é mensurável? Sim. Se uma função é contínua, então ela é mensurável. Lembra que eu estou falando sempre, eu estou fixando a sigma-álgebra e eu estou fixando a medida que eu estou fazendo, tá? A medida de Lebesgue, que é o volume. Bom, esse gráfico que aparece aqui
ele me diz o que significa esse f de t. Esse f de t, o que eu faço, se a função que eu tenho é a função que está diverge, e eu quero ver o que significa esse símbolo f de x maior do que t, o que eu vou fazer é desenhar uma reta e olhar para o que tem para cima. Tá? E a pré-imagem do que está para cima é o que a gente chama de esse f de t. No caso, a pré-imagem, o que aparece aqui, nessa primeira parcela, nesse pequeno intervalo, e nesse intervalo aqui também. Tá? Eu chamo esse f de t. Bom, eu posso pegar ao invés de maior, menor? Posso. Posso pegar ao invés de maior igual, menor igual? Posso. É somente fazer um pequeno exercício com as propriedades, se você vai conseguir fazer. Então, isso daí não é um grande problema. E a partir de agora, a gente vai esquecer um pouco sobre esse assunto de falar Borel mensurável, ou álgebra, ou sigma álgebra de Borel. Simplesmente vamos falar que f é mensurável. Bom, então, até agora o que temos é um conjunto de conjuntos que são bons para medir, e dentro desses conjuntos estão os abertos, todos os abertos. E como a definição de sigma álgebra diz que se um conjunto está na sigma álgebra, o complemento dele também está, então todos os conjuntos fechados de Rn também são bons para medir. Tá? Todos os abertos e todos os fechados são bons para medir. Bom, temos a medida Lebesgue, que é o volume, no fundo é o volume que eu vou associar, esse é o número que eu vou associar aos conjuntos, e f que vai ser mensurável se esse conjunto, esse f de t, ele é mensurável. Tá? Por exemplo, ele pode ser aberto, pode ser fechado, não tem problema. E agora, o que eu vou fazer é o seguinte, tá? Eu vou pensar, por enquanto, numa função que vai de Rn para zero mais infinito. Isto é uma função que é não negativa. Isso é uma restrição para falar de integração? É uma restrição, porque as funções não necessariamente são todas não negativas. Eu posso pegar uma função que é positiva em algumas partes, negativa em outras, e ela pode ser importante para o meu estudo. Por exemplo, a função seno, ou a função cosseno, ou a função tangente, e assim vai, tá? Então, tem funções que a parte negativa e a parte positiva faz uma grande diferença. Mas, neste caso, eu vou focar o meu olhar só nas funções que são maiores ou iguais que zero. Tá? Para essas funções, vou definir esse f grande de f de t. F grande de f de t vai ser o volume de esse f de t. Isto é, essa região que a gente definiu aqui em cima, é o que a gente chama de esse f de t conjunto de nível, tá? Não aparece aqui, mas a gente chama de conjunto de nível. Então, o que você está querendo é que esse f grande de f pequeno de t seja o volume do conjunto de nível associado a f em t. Tá? E não é difícil perceber que esse t1 é menor ou igual que t2, então esse f de t2 está contido em esse f de t1. Porque o que você vai fazer para verificar essa propriedade é jogar esse t que aparece, esse parâmetro t, para cima. Então, na medida que você for jogando para cima, a função que está diverge, vai ter cada vez menos pontos f de x. Então, esse conjunto ft de 2 sempre vai estar contido em esse f de t1. Tá? Então, essa função que a gente tem f grande de f pequeno, por essa inclusão, a gente consegue perceber que ela é decrescente. Tá? Na medida que o t aumenta, o valor de f grande e f pequeno de t é decrescente. Se ele é decrescente, f de t, estamos falando de uma função real. Tá? Ela está indo de 0 mais infinito para 0 mais infinito. Bom? Na verdade, se a gente vai para a definição, como a gente pensa numa função que é não negativa, na definição aparece para todo t real. Só que se você pensa num t negativo, como a função f, ela é maior ou igual que zero, para qualquer t negativo, o gráfico sempre vai ficar para cima. Todo gráfico. Então, sempre vai ficar todo gráfico. O que dá tirar a informação é quando a reta t, y igual a t, ela corta o gráfico. Aí é que você tem informação. Se a reta t não corta o gráfico, você não tem informação. Tá?
Então, por isso é que, em princípio, se a função ela é maior ou igual que zero, a gente pensa que a função f, ela de fato, ela simplesmente é interessante quando o domínio é de zero mais que infinito, isto é, o valor de t é maior ou igual que zero, tá? E vai para zero mais que infinito, sim, porque ele é o volume usual, tá bom? O volume usual é maior ou igual que zero, a medida Lebesgue, tá? Por que estou falando o volume usual é maior ou igual que zero? Porque, na verdade, quando a gente definiu medida, eu passei isso meio rápido, mas é possível definir medida com valores negativos. Então, a medida que a gente está falando, essa medida Lebesgue que a gente falou, né, o volume e tal, essa medida a gente chama também de medida positiva, porque o contradomínio da função, que a gente chama de medida, vai de zero a mais infinito, tá? Mas se você pode pensar numa medida que vai para, por exemplo, para -2, para -4, para -7, pode, existe, tá? Uma medida com sinal, mas não é esse o caso. A gente vai concentrar o nosso olhar na medida Lebesgue, que é uma medida que é positiva, isto é, o contradomínio é maior ou igual que zero, tá? E menor ou igual que infinito. Porque pode ter conjuntos cujo único volume possível seja mais infinito, tá bom? Então é até mais infinito. Então, uma vez que temos essa F grande de F pequena, a gente viu que esse T de F, ele vai diminuir na medida que o T aumenta. Então, F grande de F pequeno de T é uma função decrescente. E do que a gente conhece, que a gente aprende, né, ao longo do tempo, uma função que é decrescente, ela é monótona. E se ela é monótona, ela é integrável. Tá? Integrável no sentido Riemann. Bom? Então, eu quero estender essa definição, quero ir um pouquinho além dessa definição de integral de Riemann, porque a integral de Riemann ela tem certas vantagens, mas tem outras desvantagens. E para estudar a convolução do ponto de vista de integrabilidade, Riemann não é suficiente. A gente precisa de estender um pouco essa definição, tá bom? Então, por isso que eu estou fazendo todo esse trabalho de integrar, de falar sobre medir conjunto mensurável, função mensurável e agora integrabilidade. Então, o que vamos fazer é o seguinte: uma vez que já temos que f grande e f pequeno é uma função decrescente, então vamos definir uma integral, tá bom? Eu já sei que f grande e f pequeno é integral de Riemann, então vou definir uma integral. Vou definir essa integral estrela. A integral de zero a infinito de f grande e f pequeno de t de t está bem definido, porque a função é decrescente. Tá? E essa integral que aparece do lado direito é a integral do lado esquerdo. E essa é a minha nova definição de integral. Bom, isso daqui serve só para quando você tem medida Lebesgue? Não, você pode pegar aqui qualquer medida e também dá certo. Você sempre pode definir dessa forma, tá bom? Eu vou falar no final da referência de onde que vocês podem encontrar isso aqui, mas a gente pode definir a integral de uma função no Rn a partir dessa expressão do lado direito, tá bom? Então, se f é mensurável, isto é, esse f de t é mensurável, um conjunto mensurável, um conjunto bom para medir, e não negativa, é o que aparece aqui, e a integral de f, nesse sentido de asterisco, é finita, então vou dizer que f é somável. Bom? E se f for Riemann integrável, se f já for Riemann integrável, então a integral de Riemann dessa função vai coincidir com o que aparece aqui em estrela. Vai dar o mesmo resultado. Bom? Então, essa é a definição que a gente usa, a que a gente vai usar agora. Tá? Não vai aparecer muito, mas é bom justificar por que isso daí existe e está bem definido. Bom, uma vez que temos isso, temos que uma função, ela vai ser a integral disso daí, faz sentido eu perguntar o que eu faço se a função não for maior ou igual que zero. Se ela tiver partes positivas e partes negativas, ou for totalmente negativa. Então, o que você faz é você vai quebrar a tua função na parte positiva e na parte negativa. A parte positiva, você, usando essa definição aqui,
você vai garantir que ele é integrável, você vai dizer que isso daqui está bem definido. E a parte negativa também, a mesma coisa. Tá? Você tem essa condição aqui, se f é mensurável, maior ou igual que zero, e f é finita, a integral de f é finita, então f é somável. Então você vai quebrar a tua função original, que ela tem parte positiva e parte negativa. A parte positiva tem que ser integrável, nesse sentido que a gente falou agora, e a parte negativa, menos a parte negativa, também tem que ser integrável. Bom, dá para fazer isso, não tem muito problema. Tá? E uma vez que tem isso aqui, por isso que a gente pode simplesmente olhar para a parte não negativa, que dá para qualquer função você pode quebrar dessa forma. Então, uma vez que temos isso, agora temos o seguinte, né? Não sei se para alguns talvez isso já é meio conhecido, mas vamos definir dois espaços vetoriais, tá? Onde aparecem as integrais, né? Então, o que eu vou querer dizer? O que eu vou definir? Vou definir dois espaços, tá? Um que a gente chama de LP e outro que a gente chama de L infinito. O primeiro vai ser o conjunto das funções mensuráveis, tais que a função, o valor absoluto dela elevado a p, é somável. Tá? Então, a função, você primeiro pega o valor absoluto dela, então você estaria com uma função maior ou igual que zero, né, que é o valor absoluto de f, então você está no caso anterior, e você leva a potência p. E essa função tem que ser somável. Se isso é verdade, então você está num espaço LP, tá? Em algum LP. E essa expressão que aparece aqui embaixo, com duas barras, f com p, isso é a norma em LP. Tá bom? Aqui dentro tem vários detalhes sobre medida, sobre conjuntos mensuráveis, sobre de fato que isso daqui é uma norma quando você fala sobre um conceito que a gente chama de conjunto de medida nula, etc. Tá? Então, isso daqui eu estou deixando um pouquinho para lá, a ideia é sobre o sistema MD, mas, em princípio, estritamente falando, esse conjunto LP é um conjunto de classes e não um conjunto de funções, tá bom? Então, um conjunto de classes, um conjunto quociente. Tá? E nesse conjunto quociente, a gente tem que definir uma relação de equivalência. E a relação de equivalência é a relação quase todo ponto. O que significa quase todo ponto? Significa que a tua propriedade, uma propriedade que seja satisfeita em quase todo ponto, QTP, como aparece aqui, por exemplo, significa que o conjunto onde a afirmação é falsa, ou o conjunto tem medida nula, ou ele está dentro de um conjunto que tem medida nula. Tá? Então, isso que significa. Tá? Então, um conjunto que tem medida nula quer dizer que o conjunto eu consigo medir e a medida dele é zero. Tá? Isso significa ser medida nula. Mas se eu tenho um subconjunto de um conjunto de medida nula, isto é, de um conjunto que eu consigo medir que a medida é zero, ele também tem medida nula? Não necessariamente. Tá? Infelizmente, não necessariamente. Então, esse é um dos vários problemas que surgem nessa construção. Tá bom? São detalhes técnicos que são bons que você preste atenção quando você mergulha nessas definições. Mas, por enquanto, a ideia é você saber, pelo menos, que esses espaços existem, alguns problemas associados a eles, para definir ele de forma conveniente, de forma correta. E, no segundo caso, a gente faz o seguinte, vamos fazer que P seja infinito. Né? É estranho, mas a gente usa essa notação, ele é infinito de Rn. E isso a gente diz que é uma função que vai de Rn para R, novamente mensurável, e que existe um K positivo, tal que f de x menor ou igual que K, QTPx que pertence a Rn. O que isso significa? Essa afirmação em relação ao infinito significa que a função f ela é limitada, exceto num conjunto de pontos cuja medida é nula. Tá? Então, por exemplo, pode ser uma função que seja 0, 0, 0, 0, 0 até certo ponto, depois nos naturais, em 1 é 1, em 2 é 2, em 3 é 3, em 4 é 4, em 5 é 5, etc. Né? Vai subindo, vai subindo. Então, essa função, por exemplo, se você olha para ela com um olhar clássico, então você vai dizer que essa função é ilimitada, tá? Porque quando n é grande, a imagem de n vai ser n.
Então, é muito grande. Quando n é extremamente grande, a imagem dele vai ser extremamente grande. Mas como os conjuntos, o conjunto dos números naturais tem medida nula, então essa função, mesmo sendo estritamente não seria limitada, então nesse ambiente que a gente está falando de L infinito, ela pertence ao infinito. E as funções que pertencem ao infinito, a gente tem um nome para elas. Elas são ditas essencialmente limitadas. Tá? Não são limitadas, porque elas podem fugir a alguns pontos, e uma quantidade de pontos não muito grande, né, que tem medida nula. E a gente também associa uma norma, tá, para esse conjunto. Tá bom? Então, esses dois espaços são essenciais para a gente entender integrabilidade. Eles aparecem aonde? Onde que você vai encontrar esses espaços? Você vai encontrar, por exemplo, em maneira funcional e, por exemplo, em equações diferenciais parciais. Tá? Porque em equações diferenciais parciais, a gente muitas vezes tem um problema que tem que atacar e relaxar o problema e usar esses espaços LP do infinito, porque aí a gente entende as funções que estão envolvidas. Tá bom? Então, o conceito de mensurável e o fato de ser somável, então, todo esse ambiente de funções LP, ele infinito, ele está cheio dessa expressão QTP. QTP significa quase todo ponto, como eu tinha falado para vocês, e quase todo ponto significa que o conjunto de pontos é muito, muito, muito pequeno, tá bom? Então, você pode, é desprezível, você pode considerar as suas contas nesse sentido. E se uma função está num espaço LP, você pode dizer que você pode interpretar, né? Você pode dizer que você tem informação global em relação à função. Você sabe o que acontece com a integral dela. Você não sabe o que acontece com a função do ponto de vista pontual. Não tem informação pontual, em princípio, né? Do jeito que está até agora. Tá? Então, em princípio, o que você tem é informação global, da integral. Informação pontual seria quanto vale f de x, quanto vale f de y, quanto vale f de z. Isso não é interessante para a gente quando estamos num espaço LP, porque é interessante dizer qual é o valor da integral dessa função, com a potência p. Se a potência é 1, a potência é 2, a potência é 4, a potência é 7, a potência é 15, isso é interessante. Tá? E depois que a gente define o seguinte, isso daqui esse UPT que aparece aqui, a gente chama de suporte. Tá? O suporte é o conjunto, você pega o conjunto dos pontos que estão no Rn, tais que eles são diferentes de zero, a f de x é diferente de zero, você considera o fecho desse conjunto, e isso que a gente chama de suporte de uma função. Tá? Aqui tem que observar que a função tem que ser contínua, porque se ela não for contínua, isso daqui já começa a deixar de fazer um pouco de sentido. Por exemplo, se f é mensurável, tá? Então, aí a gente tem que considerar de novo as letras QTP, tá? Ou quase todo ponto. Bom, o QTP vai aparecer de novo, tá? E aparece agora esse conjunto aqui, C infinito com um C embaixo. Esse conjunto aqui a gente conhece como o conjunto das funções teste. São funções que são infinitamente diferenciáveis, onde o suporte, que é esse conjunto que a gente acabou de definir, é compacto. Tá? Como a gente está no Rn, então, como ele já é fechado, basta que ele seja limitado. Bom? E será que existe alguma função? A gente consegue definir alguma função que esteja nesse espaço de funções teste? Existe. Esse aqui. Tá? É possível mostrar que essa função é esse infinito, isso é derivada de todas essas ordens, e ela tem suporte compacto, o suporte dela é fechado e é limitado. O gráfico dessa função, por exemplo, no R3, né, se a função estivesse definida de R2 para R, o que aparece aqui diverge. O gráfico da função parece um sino, tá? Parece um chapéu. Então, isso é bom porque esse tipo de funções são bons porque são boas, né? São boas por quê? Porque elas têm essa característica de ter suporte compacto. Então, se você se lembra na primeira função que a gente pegou, ela, depois do menos 2, se antes de 2, ela era zero, né? Aqui. Esse aqui. Então, antes de menos 2 e depois de 2 é zero. Então, essa seria uma versão dessas funções, só que ele, é claro, não é sem infinito.
mas ela seria uma versão dessas funções teste, uma versão linearizada. Tá? E, bom, isso daqui seria um exemplo, tá? Um exemplo clássico que você encontra, quando você encontra esse espaço de funções, então você encontra essas funções lá dentro. Bom, e o que a gente faz agora? Bom, vamos fazer o seguinte, tem duas desigualdades, ou dois teoremas que são importantes quando a gente começa a falar sobre espaço LP, né? Tem vários, tá? Tem muitos teoremas, mas eu estou colocando só dois. Bom, o primeiro é a desigualdade de Holder, ou Helder, dependendo da pronúncia que você faz. Se P e Q são maiores ou iguais que 1 e menores ou iguais que infinito, tais que 1 sobre P mais 1 sobre Q é 1, isso aqui diz, a gente diz que os expoentes P e Q são conjugados, tá? Expoentes porque aqui está LP e LQ, tá? Se F tem LP e G tem LQ, então o produto das duas vai estar em L1. Isso é um teorema, tá? E mais ainda, você controla o produto das integrais dessa forma. Tá? Então, isso garante que esse produto esteja em L1. Se você se lembra da pergunta que a gente fez bem no início, esse F trasladada com x menos y com g, vezes g, né, ele é integrável. Então, essa desigualdade de Holder responde essa pergunta, por exemplo. Tá? Porque a função do lado direito, se eles têm LP, essa função vai ter essa integral finita. E se a g tem LQ, a integral que aparece aqui do lado direito, que está como duas barras g em Q, também é infinita. Tá? E o outro teorema é um teorema de densidade, que talvez em algum momento, talvez eu possa usar, mas eu vou comentar somente, tá? Que qualquer função que esteja em LP, nesse espaço que a gente definiu, de funções mensuráveis, tá? Sempre tem uma função muito perto, sem infinito suporte compacto. Isto é, sempre tem uma função teste muito perto dela. Faz sentido? Faz, porque as funções LPn e Rn, a integral delas tem que ser no Rn. Então, se a função não é zero, depois de um certo conjunto aberto, se ela sempre é diferente de zero, faz sentido pensar que lá na cauda da função ela vai ficando cada vez menor. Então, faz sentido você pensar que uma função teste, ela esteja muito perto sempre de uma função LP. Muito perto na norma LP, tá? Com a norma LP, bom? E agora sim, a gente volta, demos uma volta grande, né, sobre funções mensuráveis, conjuntos mensuráveis, espaço LP, e agora a gente pode voltar para a nossa primeira pergunta, bom? Que é quando é que a função que a gente teve, ou que a gente tinha, né, era uma função integrável, tá? Então, a gente pode dar algumas informações. Por exemplo, essas duas. Se f está em LP e g está em LQ, onde 1 sobre p mais 1 sobre q é 1, isto é, p e q são expoentes conjugados, então essa função é sumável para todo x no Rn. Isso é consequência da desigualdade de Helder, que está lá em cima. Tá? E a segunda seria se f está em L1 e g está em LP, então esse produto também é sumável. QTP. Agora sim, QTP em quase todo ponto X que pertence ao Rn. Bom, aqui você pode pensar, você pode começar a fazer o teste, né? Por exemplo, se P fosse igual a 1, você teria F em L1 e G em L1. Se você tem duas funções em L1, o produto está em L1? Não necessariamente. Tá? Basta você pegar uma função, por exemplo, 1 sobre raiz de x. 1 sobre raiz de x está em L1. Mas se você multiplicar 1 com raiz de x com 1 com raiz de x, vai dar 1 sobre x. E 1 sobre x não está em L1. Tá? Só que aqui a gente não está fazendo produto direto, está fazendo uma função g, sim, que está em L1, e a outra é a transladada, é a translação dela. E também é QTP para x no Rn, não em todos os pontos. Tá? Isso é importante. Bom, uma vez que já temos pelo menos um pouquinho mais de informação na linguagem dos espaços LP, a gente conseguiu dar duas informações. Agora podemos ir um pouquinho além. Já que a gente pediu que essa função fx menos y de y seja integrável, então agora vamos fazer o seguinte.
Agora vamos definir uma integral. Onde aqui temos que a função é integrável, a gente pode fazer isso, né? Então, vou definir a integral de f de x, y, fx menos y, g de y, como f estrela g em x. E isso daqui é o que a gente chama de convolução de f e g. Tá? E tem dois resultados que eu coloquei aqui também, tá? Que são os seguintes. Essa função f estrela com g, a gente já sabe que ela está bem definida das observações que é aqui no quadro anterior. Tá? Só que agora eu quero saber se f estrela g, ela também é integrável. Aqui eu teria a integral, então no lado direito apareceriam duas integrais. Bom, quero saber se essa f estrela g é integrável, a convolução de f g é integrável. Então, a condição que eu coloquei no quadro anterior, esse aqui, né? Se f tem LP, g tem LQ, se f tem LU, g tem LQ, vai aparecer novamente. Só que agora eu vou dar a informação da integral da convolução. Então, se f tem L1 e g tem LP, então a convolução existe em quase todo ponto de x em Rn, isso a gente já sabia, porque a função era integrável em quase todo ponto, né? E f estrela g, isso é a convolução de f com g tem LP, é bem integrável. E mais ainda, a gente tem uma desigualdade que controla essa função. Tá? E essa desigualdade que se conhece como a desigualdade de Young seria a primeira versão de uma desigualdade desse tipo. Tá? Segunda versão. Se eu tenho f em LP, g tem LQ, onde p é maior ou igual que 1, menor ou igual que q, menor ou igual que mais infinito. Então, f estrela g, a convolução de f com g, existe em quase todo ponto x que pertence a Rn, e eu consigo controlar essa convolução de fg pela norma de f vezes a norma eg, sendo que agora apareceu um r na história. Esse r, o que tem a ver r com p e q? Qual a relação entre eles? Esse aqui. 1 sobre p mais 1 sobre q teria que ser igual a 1 mais 1 sobre r. Tá? Ser infinito? Pode, porque aqui tá aqui, eu posso colocar ele sem problemas. Tá? Se r é mais infinito, então eu tenho aqui 1p mais 1 sobre q é 1. E aí eu posso usar holder para essa desigualdade. Por outro lado, se q fosse 1, eu teria p igual a r. Isso segue de 1 daqui. Tá? Então, essa seria a segunda, seria também a desigualdade de Young, só que a segunda versão. Ainda tem mais informação. E será que a gente conseguir estender um pouquinho essa desigualdade, que está dando informação para a gente da integrabilidade da convolução? Sim, a gente consegue. Tem uma terceira versão. Tá? Agora eu vou ter P, Q e R maiores ou iguais que 1, e 1 sobre P mais 1 sobre Q mais 1 sobre R igual a 2. Se F tem LP, G tem LQ e H tem LR, eu consigo controlar o produto de F com a convolução de F com H dessa forma. Existe uma constante que controla essa integral. Portanto, essa função vai ser integrável desde que f esteja em LP, g esteja em LQ, h esteja em LR, e essa condição entre os parâmetros seja satisfeita. Tá? E essa desigualdade de Young, a terceira versão. Essa constante depende de P, depende de Q, depende de R, depende da dimensão N, mas não depende nem de F, nem de G, nem de H. Tá? Mais alguma aplicação? A gente tem alguma aplicação da convolução, além de saber se ele é integrável? Sim. A gente pode fazer o seguinte: já tínhamos essa função, que era uma função teste, tá? E podemos, a partir dela, construir uma sequência de funções com essas características. Ela também vai ser uma função teste, o suporte dela vai estar no fecho da bola de centro zero. Em sequência, eu vou ter o que aparece aqui para vocês. Esse é o gráfico. Então, a sequência vai se apertando cada vez mais, vai ficando cada vez mais perto do eixo das abscissas. Tá bom? Isso que a gente chama de sequência regularizante. E para que isso serve? Como que a gente usa? Qual a informação que temos com isso daí? É a seguinte: se eu tenho uma função contínua, então
a convolução dessa sequência regularizante com essa função contínua converge para f uniformemente nos compactos de Rn. Porque um dos problemas quando você estuda análise é você gerar uma sequência que converge para uma função que você quer. Você quer resolver o teu problema. Muitas vezes você vai gerar uma sequência que converge para uma possível solução do teu problema. Então, como é que você define uma sequência que funcione bem num ambiente já de, ou seja, de funções contínuas, ou seja, de funções LP? Uma forma de você gerar uma boa sequência é usando a convolução com uma sequência regularizante, tá? Que é o que aparece no teorema 4 para vocês. No teorema 5, esse f tem LP. O que eu posso dizer? A mesma coisa. Faço uma convolução da sequência regularizante com f, eu vou ficar cada vez mais perto de f em LP. Isso significa que eu posso tranquilamente, a partir de uma função que esteja em LP ou de uma função contínua, gerar uma sequência de funções que vai ficar cada vez mais perto da minha função original. E sendo que essa sequência vai ter propriedades razoavelmente boas, tá? Eu não coloquei isso aqui na tela, mas isso daí já é mais ou menos conhecido. E vocês podem encontrar nas referências que a gente vai falar no final, tá bom? Então, isso eu botei uma pequena aplicação, é pequena, tá? Tem várias aplicações, mas só botei uma por enquanto. Se você define uma função dessa forma, como aparecendo na tela para vocês, essa é uma função especial, tá? Essa função, por exemplo, esse para n igual a 2 tem essa definição, para n igual a 3 tem essa definição, e o que acontece é que se x é igual a 0, nem o logaritmo, nem essa expressão aqui está bem definida. Então, por isso que eu tirei o zero da história, tá bom? E eu vou definir uma função u como a convolução dessa φ com uma f, sendo que a f vai ser de classe C2 com suporte compacto. Tá? Já não seria sem infinito, agora é só classe C2 com suporte compacto, mas tá bom, tudo bem. Tá? E vou definir a convolução da φ, que a gente definiu aqui, com essa f, que é qualquer função com suporte compacto classe 2. E o que acontece é que essa função u, que a gente acabou de definir, verifica o seguinte: essa função u vai ser de classe 2 e o laplaciano de u, que é a soma das segundas derivadas parciais, vai ser f. Isto é, essa u definida dessa forma é uma solução dessa equação que é a 2. Essa equação é conhecida como a equação de Poisson, a equação diferencial parcial de Poisson. Tá? Então, essa função φ a gente conhece como solução fundamental dessa equação, da equação de Poisson. Bom, tem várias outras aplicações sobre convolução, sobre essas definições, mas acho que o tempo já está acabando. Então, esse é, por exemplo, uma aplicação direta, simples, tá? Mas tem outras aplicações que são bem mais interessantes. Tem até, inclusive, um artigo que foi publicado agora este ano, foi publicado não, acho que ainda é um preprint, deste ano, sobre a convolução de uma função com ela mesma. Tá? E qual o tamanho dessa convolução em relação a f, o tamanho pontual. Isto é, f estrela em x, é menor ou igual que f, maior ou igual que f, e isso daí aparece nesse artigo. É um assunto interessante, entre muitas outras aplicações da convolução. O material que eu usei para esses assuntos que eu falei com vocês são esses livros aqui, tá? O livro do Elias Lib, o Michael Loss, um livro de análise, onde são dadas um monte de informações sobre convolução, sobre medidas, sobre análise de desigualdades, EDP, esses espaços que aparecem, etc. É um livro muito rico em informações. O segundo, que é o livro do Evans, ele é um livro bem conhecido de equações diferenciais parciais, onde aparece provado, por exemplo, esse último teorema que eu acabei de falar para vocês. Nesse livro, a terceira referência, que é o livro do Folland, de análise real, aparecem várias informações sobre teoria da medida, funções integráveis, funções mensuráveis, etc. E o último, ele fala também sobre um pouco de análise funcional, isto é, sobre os teoremas, por exemplo, que eu usei para
que eu mostrei para vocês sobre a convolução de uma função regularizante com uma f e muitas outras informações aparecem nesses 4 livros. Nenhum dos pontos que acabei de falar é novidade, tá? Todos eles já são conhecidos, estão nesses livros que eu estou dando como referência, e é claro que estão em outros livros também. Tá bom? Então, acho que o tempo foi. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, e essa seria a apresentação. Muito obrigado, Aldo. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para o Aldo. Podem fazer, não fiquem tímidos. Ninguém? Nem pelo chat? É emoção, eu acho. Entenderam tudo. O Caio está dizendo que achou bem didática a sua apresentação, Aldo. Ah, que bom, obrigado. Diz que não tem. É isso, gente? Ninguém tem? Então tá, Aldo, muito obrigado pela palestra, tá? Realmente estava excelente, muito didática, é verdade. E acho que os alunos aproveitaram bastante. Tá bom. Obrigado. Então tá, gente. Boa tarde para todos vocês, tá? E continue assistindo as palestras que estão acontecendo aí durante essa semana, tá bom? Então fiquem bem e nos vemos online e em breve presencialmente. Um abraço, tá bom? Acho que agora o pessoal já está saindo para outra palestra. Tem agora outra, né? Estão correndo para outra palestra. Tá bom, Aldo, obrigado, tá? Um abraço para você, fique bem. Obrigado. Abraço também. Tchau. Tchau.